Bem, o tema da minha mensagem hoje é a prática da justiça. Se você tem acompanhado aqui, toda quarta-feira eu exponho aqui o Sermão do Monte, que compreende-se ali de Mateus 5 a Mateus 7. O sermão que foi proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ao longo destas quartas-feiras eu tenho pregado e exposto este sermão aqui de Jesus. E hoje eu vou falar justamente aqui do capítulo 6, principalmente aqui do verso 1, aonde Jesus vai nos advertir sobre a ostentação, de nós queremos, de tudo que nós vamos fazer, a motivação é provar aos outros que nós somos melhores. E Jesus está nos advertindo, dizendo que nós podemos fazer isso com relação às coisas espirituais. Jesus está nos advertindo que eu e você nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos dar esmolas, ajudar as pessoas, não com uma motivação correta de glorificar a Deus, que Deus seja glorificado por meio dessas ações, mas justamente para que nós mesmos possamos ser adorados e o nosso nome seja exaltado dentre os outros seres humanos. Só que se você já notou, nós já passamos pelo capítulo 5, porque iniciamos no capítulo 5, o Sermão do Monte, e justamente no verso 6 e no verso 20, nós já nos deparamos com esta palavra justiça. Hoje eu vou falar sobre a prática da justiça. Só que no versículo 6 e no versículo 20 de Mateus capítulo 5, nós temos esta mesma palavra, a justiça. Porém, a ênfase ali em Mateus 5, do verso 6 e o verso 20, ela estava em um determinado local. A ênfase agora dada por Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 6, é outra. Qual era a ênfase que nós estudamos ali no capítulo 5, no verso 6 e no verso 20? A justiça ali, ela estava relacionada com a bondade, com a pureza, com a honestidade e com o amor. Agora aqui em Mateus capítulo 6, embora sendo a mesma palavra no grego, ela está relacionada com essas boas práticas da oração, em dar esmolas e em jejuarmos. É como se Jesus passasse da justiça moral para esta justiça religiosa. E aqui em Mateus capítulo 6, nós chegamos a uma nova seção do Sermão do Monte. Se você se lembra, nós já passamos por algumas divisões dentro do Sermão do Monte, e pelo menos 3 divisões nós já observamos. Primeira divisão nós abordamos Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 12, aonde contém as bem-aventuranças, aonde Jesus está fazendo ali, nos dando a descrição de um cristão genuíno, como ele deve ser, ou pelo menos como ele deveria ser. Então as bem-aventuranças não são opcionais para nós cristãos. Aquilo é o caráter do cristão. Aquilo deve fazer parte do nosso caráter. Então nós não podemos escolher, dentre as bem-aventuranças, quais nós queremos seguir ou quais nós queremos possuir. Jesus está dizendo que nós cristãos devemos possuir todas aquelas características descritas ali na bem-aventurança. Ou seja, é um dever, nós devemos possuir, elas devem fazer parte da nossa existência. A segunda divisão que nós temos em Mateus é do verso 13 ao verso 26. Então, do verso 13 ao verso 26, nós percebemos como é que esse crente que foi descrito por Jesus até o verso 12, como que ele reage ao mundo em que ele está vivendo e também como o mundo reage a esse cristão. Como que nós nos posicionamos na sociedade? Como que é o nosso estilo perante este mundo? Se realmente nós fazemos a diferença ou não, em meio ao nosso círculo de amizade, em meio às pessoas com quais nós convivemos. E a terceira subdivisão que nós temos é do verso 17 ao verso 48, aonde Jesus ele está abordando ali a relação entre o crente e a lei de Deus.
Ou seja, Jesus começa então a trazer uma interpretação, e não é uma interpretação nova. Jesus está dando uma interpretação correta da lei de Deus. Jesus está olhando para os escribas e fariseus e está dizendo que tudo aquilo que eles estavam ensinando por um longo período de tempo estava completamente equivocado. Jesus exorta então as pessoas a ouvirem o seu ensinamento, a verdadeira interpretação da lei de Deus, ou seja, para que eles pudessem compreender o espírito da lei. Ou seja, que era algo muito mais profundo, que não era apenas um mandamento superficial, como os escribas e fariseus haviam tornado. E lembrando que os escribas e fariseus eram os religiosos daqueles dias. Era como se fosse nós. Ou melhor, como se fosse uma grande parte dos pastores. Mas representa aquelas pessoas que buscavam o conhecimento. Mas aqueles homens estavam distantes de Deus. E então eles manobravam os mandamentos da lei de Deus de tal maneira para que eles pudessem se apresentar diante dos homens dizendo ser grandes observadores da lei de Deus. Ou seja, pessoas que viviam uma vida íntegra, reta, realmente cumprindo os mandamentos do Senhor. Jesus vem então e diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Ou seja, esta é a verdadeira interpretação. Vocês se equivocaram, vocês tentaram manobrar o mandamento, mas este é o verdadeiro ensino. Então, do verso 17 ao verso 48, nós temos este contraste entre o ensino de Cristo, a verdadeira interpretação, e nos chamando a esta obediência, em contrapartida com os ensinos dos escribas e dos fariseus. Então, nós não podemos nos esquecer que até este dado momento, e em todo o Sermão do Monte, nós temos considerado um grupo de pessoas. Nós temos considerado um ser humano de forma específica, uma categoria, que é justamente o cristão. Nós não estamos aqui analisando a vida de todo ser humano. Nós estamos aqui, o que está em foco é justamente o cristão genuíno. É aquele que o Espírito Santo habita dentro dele. Porque somente este que pode, de fato, se submeter à palavra de Deus, ele é o único que pode se submeter e obedecer aos princípios que nós estudamos até agora. Somente aquele que tem o Espírito de Deus dentro de si é que vai se submeter às bem-aventuranças, é que irá obedecer aos princípios, aos mandamentos que Jesus instituiu aqui. Não é o ímpio. Nós estamos tratando do cristão. Estamos tratando de característica que o cristão deve possuir. Nós estamos falando de como o cristão ele deve se comportar nesta sociedade. Nós estamos falando o que Deus espera do cristão. O que Deus requer de nós como cristãos. Constantemente eu tenho enfatizado aqui que nós existimos para a glória de Deus e que tudo que eu e você viermos a fazer deve ser com essa perspectiva, para a glória de Deus. Afinal, o crente ele faz tudo na presença do Senhor. Porque o cristão genuíno ele sabe que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ou seja, o cristão genuíno ele sabe que ele não pode se esconder do Senhor. Que tudo que nós fazemos, Deus está vendo. Deus não nos perde de vista. Deus está vendo tudo o que eu e você fazemos. Então, meu irmão, enquanto eu e você avançamos por este caminho, desta peregrinação, desta vida, enquanto nós estamos avançando nesta caminhada, como que nós, filhos de Deus, temos vivido em relação ao nosso Pai Celestial? Você já parou para se perguntar? Ao longo desta caminhada que nós estamos enfrentando, estamos fazendo, como é que você tem vivido a sua relação com Deus Todo-Poderoso? Como é a sua vida diante de Deus? Aqui em Mateus capítulo 6, nós vemos a nossa vida como um todo. Provavelmente você já leu Mateus capítulo 6. Você já pôde observar o panorama, a visão
que Jesus Cristo nos dá. Jesus nos apresenta a parte espiritual e Jesus também nos mostra um outro lado, um outro aspecto da vida cristã. Poderíamos dizer a vida em geral ou as coisas deste mundo. Eu sei que para nós cristãos, tudo deve ser para a glória de Deus, tudo é espiritual, nós vivemos com essa perspectiva. Mas há esta divisão, como nós podemos perceber aqui em Mateus capítulo 6. Tanto que do verso 1 ao verso 18, há este aspecto da vida cristã, que nós podemos intitular aí então de vida religiosa, aonde Jesus está falando em nós darmos esmolas, ajudarmos as pessoas, socorrermos uns aos outros. Jesus está nos ensinando a orar e Jesus está também nos ensinando sobre o jejum. O que é um jejum bíblico, um jejum verdadeiro? Jesus está nos mostrando isso. Está falando da nossa piedade, a nossa adoração a Deus, tudo aquilo que diz respeito diretamente ao nosso relacionamento com o nosso Senhor. E constantemente nós somos lembrados que nós não pertencemos a este mundo. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados para a eternidade. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. O cristão, ele anda com Deus. O cristão, ele tem um relacionamento com Deus. Entretanto, nós como cristãos, nós vivemos neste mundo. Mas nós não pertencemos a este mundo. Nós ainda estamos aqui. Mas nós não pertencemos a este mundo. Então este não é apenas um único aspecto da vida cristã. Como definimos aqui como vida religiosa. Nós temos um outro aspecto que Jesus mostra do verso 19 até o verso 34. Poderíamos intitulá-lo de vida em geral ou as coisas do mundo, porque o apóstolo Paulo vai nos dar uma margem para isso em 1 Coríntios, que seriam as nossas preocupações do dia a dia, seja com alimentação, com moradia, com vestimenta, as coisas deste mundo que muitas vezes nos assola. Como, por exemplo, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 33 e 34, Paulo está dizendo que aquele que é casado, o homem que é casado, ele se preocupa com as coisas deste mundo. E aí ele diz, né, em agradar a esposa, ou seja, em cuidar da família. Da mesma maneira, ele cita a mulher, dizendo que a mulher casada, ela se preocupa com as coisas deste mundo, de atender, de agradar ao marido e por aí vai. Então é muito importante para nós cristãos termos em mente esses dois aspectos da vida. O espiritual, o religioso, como nós podemos descrever aqui, e também esse aspecto do mundo, né? Desta vida em geral. E você precisa ter definições muito claras a respeito desses dois aspectos. Você precisa ser instruído nesses dois aspectos, para que você possa conduzir a sua vida. Hoje nós ouvimos muito sobre a teologia da prosperidade, que é uma teologia triunfalista, né? As pessoas acham que nós combatemos a teologia da prosperidade porque ela promete dinheiro. Não, nós combatemos a teologia da prosperidade justamente porque ela só promete dinheiro. Isso é a coisa mais ridícula que nós podemos batalhar toda a nossa vida apenas para isso. E a teologia da prosperidade, ela não fala apenas disso, mas ela vai dizer, é uma teologia triunfalista, que tudo que você fizer vai dar certo, que você não pode passar por problemas, que você não pode enfrentar dificuldades, porque se você enfrentar, se você estiver enfermo, a culpa é sua, porque você pecou. Ou seja, ou porque você não teve fé. Alguma coisa de errado você fez. Porque se Deus estivesse com você, você não estaria nessa circunstância. Todavia, quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que a vida do cristão, ela é repleta, assim como de todos os seres humanos, ela é repleta de dificuldades. Temos inúmeros precipícios, temos inúmeras armadilhas. Por isso nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Por isso que nós precisamos sermos instruídos pela palavra de Deus e recebermos orientações bíblicas que venham realmente da palavra de Deus. Talvez hoje você esteja aqui me ouvindo
E muitas vezes você pode estar enfrentando inúmeras amarguras, está passando por inúmeros sofrimentos, por muitas ruínas, justamente por negligenciar um desses dois aspectos, seja a vida religiosa, como nós definimos, ou esta vida no mundo. Só que quando você para analisar este capítulo 6, esse trecho do capítulo 6, ele é muito desafiador. Esse trecho do capítulo 6, ele nos desafia. Ele vem de encontro às nossas vidas. Ele nos leva a uma profunda reflexão. Esse texto nos leva a examinarmos o nosso coração. Que nós possamos examinar a motivação do nosso coração ao fazermos as coisas. Sejam espirituais, sejam deste mundo, tudo o que nós venhamos fazer, nós precisamos examinar a motivação do nosso coração. Porque Jesus está dizendo que você pode fazer algo piedoso com uma motivação errada. Jesus está dizendo que nós podemos orar, nós podemos ajudar o próximo, nós podemos jejuar, mas não com uma motivação correta. Mas para sermos vistos pelos homens, aplaudidos pelos homens e recebermos, então, o aplauso deste mundo. É como se estivesse um espelho diante de nós, que não nos permite escapar destas verdades descritas aqui por Jesus, que nos leva a esta reflexão. Então, um cristão genuíno, ele deve desejar, de forma profunda, conhecer a si mesmo, enxergar quem ele é. E você só poderá se enxergar verdadeiramente se você conhece o Senhor. Se você conhece a Deus por meio das Sagradas Escrituras. Nós só podemos conhecer a nós mesmos se primeiro nós conhecermos a Deus. Para que então os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos perceber a nossa podridão, a nossa miséria, o quanto que nós precisamos de Deus, o quanto que o nosso coração é corrupto e desesperadamente enganoso. Como diz a Escritura, quem o conhecerá? E há pessoas querendo confiar no próprio coração. Olha que loucura! Nosso coração ele é corrupto e desesperadamente enganoso. Quem o conhecerá? Diz a Escritura. E aí o crente hoje, ele quer confiar no próprio coração. Olha a loucura que nós temos vivido. Irmão, basta você examinar a sua vida. Pare e pense aí hoje, essas últimas horas, antes de você vir para cá. O tanto de podridão que muitas vezes passou na sua mente, no seu coração. O tanto de coisas que Deus reprova, que se passaram aí no seu coração e em sua mente. O ímpio, ele acha que ele se conhece bem. Ele acha que ele é o bichão mesmo, que ele sabe de tudo, que ele já se conhece bem. Ele não quer parar para se autoavaliar, analisar a própria vida. Sabe por quê? Só o crente que vai fazer esta autoavaliação. Só o crente que deseja realmente conhecer quem ele é. Porque esta autoavaliação, ela é muito dolorida. Em última análise, ela pode ser muito dolorida. Imagine você prostrado diante de Deus, enxergando a sua miséria. O exemplo que eu sempre dou aqui, nós não conseguimos amar sequer os nossos próprios filhos da maneira que a Escritura diz que é amor, de verdade. Não o que você acha, não o que eu acho. Por exemplo, Paulo define amor dizendo que o amor é paciente. Se nós não conseguimos ser pacientes nem com os nossos filhos, se nós não conseguimos ser pacientes com aquelas pessoas que um dia nós estávamos diante de Deus e diante de um servo, um ministro, ali e nós dizemos, abrimos os nossos lábios e proferimos, eu estou com você até o final da nossa vida. Se nós não conseguimos amar esta pessoa, ser paciente com esta pessoa, como que nós vamos amar os nossos inimigos? Sermos pacientes com os nossos inimigos? Como? É impossível. É impossível. Então nós não amamos por nós mesmos da maneira que a Escritura diz. O que a Escritura diz que é amor é que ele é paciente. Ou seja, só aqui já cai muitas das vezes a nossa máscara. Se não conseguimos ser pacientes nem com os nossos filhos, com pessoas que saíram de nós e que nós os amamos de verdade.
Jesus ele está nos permitindo aqui a nos ver exatamente como nós somos. Louvado seja Deus por este ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele nos leva a enxergar a nossa miséria, a nossa podridão. Ele está nos exortando que nós podemos fazer coisas religiosas, piedosas, com uma motivação completamente errada. Ele nos leva a enxergar a nossa miséria. E só quem já se enxergou verdadeiramente, quem enxergou a sua miséria, a sua depravação total, somente esses irão buscar refúgio, refrigério em Cristo Jesus. Somente esses que perceberam que eles não podem por si mesmos, que buscam forças em Cristo, que buscam o encher do Espírito Santo, que buscam a Deus, que buscam realmente aniquilar o nosso ego, o nosso eu. Porque nos versos anteriores do capítulo 5, final do capítulo 5, é justamente mortificar o nosso eu. Porque nós somos cheios disso. Nós queremos, nós temos este sentimento de autopreservação. Ninguém pode falar com a gente. As pessoas não podem direcionar a palavra para conosco de uma certa maneira que nós já ficamos completamente ofendidos. E Jesus estava dizendo ali, mesmo que a pessoa lhe dirija a palavra desta maneira, que ofenda a sua honra, coloque em xeque a sua honra, você deve trabalhar de uma outra maneira. Você não deve ficar ali de forma desesperadora para que o seu ego se destaque. Este foi o ensino de Cristo. E aqui no verso 1, Jesus ele anuncia esse princípio geral que governa a vida do cristão. O que Jesus está fazendo aqui é que tudo que eu e você venhamos fazer seja realmente para a glória de Deus. E devemos fazer tudo para Deus. E aí vamos ler aqui o verso 1, para nós acompanharmos aí. Jesus diz, o subtítulo aí diz sobre a ostentação, E aí no verso 1 Jesus diz, cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai, que está no céu. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes visto por eles. Aqui na versão revista, na Almeida século 21, traduz por boas obras. Na revista atualizada você vai ter ali a prática da justiça, que é o mesmo sentido aqui. Então Jesus ele está combatendo aqui, é o princípio de nós fazermos coisas para impressionarmos os homens. E isso está dentro de mim, isso está dentro de você, está dentro de todos nós. Do mais novo ao mais velho. Todos nós temos isto dentro de nós e precisamos lutar contra isso todos os dias. Jesus nos dá 3 exemplos: esmola, oração e jejum. Mas é claro que isso vale para toda a nossa vida, para todas as áreas de nossa vida. Jesus nos mostra a maneira como nós damos esmolas. Jesus nos leva a examinar com qual motivação nós ajudamos os outros. Quando você ajuda, seja financeiramente, orando, tudo que você faz, qual é a motivação do seu coração? É você receber depois um tapinha nas costas? É pelo menos você se sentir, puxa, eu fiz o que é certo? Jesus está dizendo que nós, e Ele nos dá o exemplo ali, olha, que a sua mão esquerda fizer, a direita não precisa saber. Ou seja, uma luta conosco mesmo, para esmagar o nosso eu, para que não venha. Qual o objetivo de nós nos elevarmos? Não, quem tem que aparecer é Ele, é Cristo, é Deus. Jesus mostra aqui a natureza de minha vida de oração. Ele nos ensina a orar. Ele nos mostra este contato com Deus Pai Todo-Poderoso. Ele nos mostra aqui no verso 5 até o verso 15. E ele também nos mostra a maneira pela qual nós mortificamos a carne, que é o verdadeiro jejum, a abstinência total de alimento. Ele está nos mostrando como que nós mortificamos esta carne diariamente. Só que se você
prestou atenção ao longo dessas pregações, e se você já prestou atenção aqui no texto, você pode dizer, mas parece que há uma contradição aqui, pastor. Parece que no capítulo 5, Jesus disse que nós temos que fazer as coisas para que os homens vejam. Agora no capítulo 6, parece que ele se esqueceu. Ele está dizendo que nós não devemos fazer coisas para que os homens vejam. Acompanhe comigo aí, Mateus 5,16. Se tiver pequeno aí, você lê aí na sua Bíblia. Mateus 5,16, Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. E aí o verso 1 que nós acabamos de ler, Jesus nos adverte: cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes visto por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está no céu. E agora, o que nós vamos fazer? No capítulo 5, Jesus diz que os ímpios precisam ver as nossas boas obras. Agora, no capítulo 6, no verso 1, ele diz para nós não fazermos boas obras a fim de sermos vistos por eles. O que Jesus está nos ensinando aqui é o seguinte: o crente, o cristão, ele deve viver de maneira que os homens, quando olham para nós, eles glorifiquem a Deus. Esta é a ideia do texto. Você deve viver de uma maneira, a sua vida deve ser íntegra, reta, temente ao Senhor, para que quando as pessoas olharem para a sua vida, para que quando as pessoas olharem para a sua família, para que quando as pessoas olharem o seu caminhar, o seu modo de andar, o seu modo de falar, o seu modo de se vestir, as pessoas possam glorificar a Deus por conta da sua vida, por meio de sua vida. Lembrando que eu e você, nós jamais devemos ter uma vida piedosa e reta com o objetivo de atrair atenção para nós mesmos. Nós vivemos uma vida reta e piedosa, santa, para a glória de Deus. Não é para recebermos tapas nas costas, não é para recebermos elogio de homens falhos como nós. É um absurdo como que nós desejamos o aplauso do mundo. Como que nós desejamos o aplauso de pessoas que são falhas e pecadoras como nós, ao invés de preferirmos o elogio dos céus, de Deus. Os homens, os ímpios, eles precisam ver, mas não a nós, e sim a Cristo Jesus. Não é o nosso nome que deve ser exaltado, mas é a Cristo Jesus. O cristão, ele jamais deve desejar ser um espetáculo a ser admirado pelos homens. O cristão genuíno, ele tem isso dentro do seu coração. Ele jamais deve desejar ser um espetáculo a ser admirado pelos homens. Convém que ele cresça e eu diminua. Cristo apareça. Porque aquilo que foi elevado entre os homens para Deus é a abominação. Jesus foi categórico a dizer isso. Então o texto trata sobre isso, ostentação. O que significa, então, ostentação? É justamente mostrar. Isso significa ostentação. É mostrar. É o ato de que, com muito excesso e orgulho, exibir as realizações, as nossas posses ou as nossas habilidades. Normalmente está fazendo referência a essa necessidade de mostrar o luxo, né? Ou a riqueza, como nós vemos aí nas letras de funk aí, né? De ostentação, de mostrar o luxo e a riqueza. O cristão, ele tende a cair em um desses dois extremos. Ou ele cai na ostentação excessiva, ou ele parte para, tipo assim, ele se transforma no monge, né? Onde há uma revolta total para com a vida financeira. Nós percebemos isso nos dois lados, tanto no catolicismo romano como no meio evangélico. Você tem muitos desses grupos que há um repúdio, né, um abandono total ao dinheiro, onde a vida financeira é vista com um olhar negativo, com uma perspectiva negativa, e há outros que estão extremamente poderosos. Não há um equilíbrio. No meio evangélico a mesma coisa. Parece que quanto mais pobre, mais funhanhado o cara é, parece que mais poder de Deus ele tem.
Aí um outro grupo vem, não, para realmente ter a evidência que você tem Deus, que você tem o poder de Deus, você tem que possuir inúmeras coisas. Então nós precisamos ter o equilíbrio. Nós precisamos ter um equilíbrio. Jesus disse, olha, cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes visto por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. E ele vai explicar o porquê. Ora, se você já recebeu o aplauso dos homens, você quer receber o que de Deus? Se você faz esperando receber o aplauso deste mundo, o que você espera receber de Deus? Ora, você já recebeu. Você já recebeu o tapinha nas costas, você já recebeu o elogio, você já sentiu o seu ego aí inflando. Então, você não tem nada para receber com Deus, se já recebeu deste mundo. Só que muitas pessoas, ao olharem para esse versículo, eles acham que o contraste mencionado por Jesus aqui é o contraste entre agradar aos homens ou agradar a Deus. Eles acham que o que está em evidência aqui é ou nós agradamos aos homens ou nós agradamos a Deus. Só que aí o meu primeiro ponto, de forma bem rápida. Primeiro, viva para Deus. Na verdade, o contraste que nós estamos vendo aqui é entre agradarmos ao nosso próprio eu ou agradarmos a Deus. É isto que está em evidência. Nós fazemos as coisas para agradarmos a nós mesmos, ou nós fazemos as coisas para agradar a Deus, para a glória de Deus e para que o nome dele seja exaltado. Muitas vezes nós ajudamos os nossos semelhantes, porque no final das contas nós ficamos ali na expectativa que eles olharão para nós e dirão que nós somos boas pessoas. Você faz isso. Nós somos tentados a fazer isso. A ajudar o nosso semelhante, mas para que no fundo, nós possamos carregar aquele sentimento. Puxa, eu fiz isso para o fulano de tal. Então o fulano de tal deve estar lá pensando que eu sou o cara. Que eu sou uma boa pessoa. Que eu sou uma pessoa diferente. Então muitas vezes ajudamos os outros com essa perspectiva. Não conseguimos conter dentro de nós o que nós fizemos. Não conseguimos obedecer o que Jesus disse, olha, se a tua mão esquerda fizer, a direita não precisa ficar sabendo. Nós somos tentados, eu sou tentado a isso. Só se você, é bom mesmo e não é tentado, mas é impossível. Certa vez, junto com os familiares da minha esposa, na verdade foi eu e um tio dela. Aí, puxa, nós vamos almoçar na casa do cara, vamos comprar carne então, Vamos comprar um negócio pronto lá. Só que como foi só eu e ele no mercado, ninguém sabia quem tinha comprado o quê, se foi eu ou se foi ele. Bicho, pensa numa angústia que eu fiquei. Porque eu queria mostrar. Como assim? Como nós vamos chegar com o negócio, todo mundo vai comer, não vai saber quem pagou? Olha para você ver a idiotice. Olha para você ver o nível. Nós somos assim. Podres. Nós somos desta maneira. Queremos receber o elogio dos homens. Queremos receber o aplauso dos homens. Aquilo que parece às vezes estar destituído de egoísmo pode ser apenas uma forma sutil de egoísmo. Olha para você ver como é que é uma linha muito fina. Aquilo que parece que há um abandono total de egoísmo. O egoísmo foi destituído daquela circunstância. Na verdade, ele pode estar ali surgindo de uma maneira muito sutil. Tudo isso resume por conta da natureza do homem. O ser humano deseja ser louvado por seus semelhantes. Ele prefere receber o aplauso de homens pecadores como ele, do que ser agraciado pelo louvor que vem somente de Deus. Nós preferimos o aplauso do homem do que recebermos o elogio que vem de Deus. Segundo, nós precisamos reafirmar a nossa identidade. O cristão ele não pode ter medo de reafirmar a sua identidade. O cristão ele não pode ter medo de reafirmar o seu relacionamento com Deus. Nós vivemos em dias que parece que nós temos que pedir desculpa por crermos em Deus.
Nós vivemos em dias que parece que nós temos que pedir desculpa por professarmos a nossa fé. Nós vivemos em dias tenebrosos. Então nós não podemos abrir mão da nossa fé. Nós não podemos abrir mão do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos fincar os nossos pés. Eles precisam estar firmes. E nós precisamos nos manter posicionados em nossas convicções, nos princípios da palavra de Deus. Porque todos têm ousadia de se levantar e impor os seus princípios e os seus valores, e nós, cristãos, não podemos fazer isso. Por que nós não podemos professar a nossa fé confiante em Cristo Jesus, reafirmando os princípios e os valores da nossa fé? Não, nós temos que reafirmar a nossa identidade. Então, o objetivo do cristão deve ser agradar a Deus, e a Ele somente. E em todas as coisas nós devemos procurar agradar a Deus, viver para a glória de Deus. Com quem nós aprendemos isso? Com Jesus. Com Jesus Cristo. Jesus deixou muito claro que o seu propósito era fazer a vontade do Pai. Se você já leu um pouco do Novo Testamento, você já percebeu isso nos relatos por meio dos evangelhos. Constantemente, Jesus deixou de forma clara que ele veio a esse mundo com um propósito, é cumprir a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus Pai. Ou seja, a sua vida inteira foi consagrado à glorificação de Deus. Jesus jamais pensou em si mesmo. A sua vida é para a glória de Deus. Fazia tudo para a glória de Deus. Em Cristo não havia ostentação. Não havia ostentação em Jesus Cristo. Jesus viveu inteira e exclusivamente para a glória de Deus. Então é assim que nós, cristãos, também devemos viver. A nossa vida deve ser para a glória de Deus. Nós não devemos ficar pensando em nós o tempo todo. Nós devemos, o nosso maior desejo e a nossa maior motivação deveria ser fazer a vontade do Pai. Viver para a vontade do Pai. E aqui eu termino com o meu terceiro princípio. Deus, Ele vê tudo. Porque é isso que nós percebemos aqui. Jesus está deixando muito claro. É exatamente isso. Deus vê tudo. Deus sonda e esquadrinha o nosso coração. Você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu esposo, você pode enganar os seus pais, você pode enganar quem você quiser, mas a Deus você não engana. De Deus você não se esconde. De Deus você não consegue camuflar nada. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Isso nos leva a refletir que sempre estamos na presença de Deus. Nós sempre estamos na presença de Deus. Sempre estamos debaixo da sua vista. Deus não nos perde de vista. Deus vê tudo. Ele contempla cada uma das nossas ações, cada um dos nossos atos, cada um dos nossos pensamentos. Deus está contemplando. Nada passa desapercebido. Como diz Gênesis 16, 13, né? Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê, que enxerga todas as coisas. Deus vê tudo. Ele conhece o meu e o seu coração de maneira que nenhuma outra pessoa conhece. Deus conhece o nosso coração. Você pode enganar o próximo, você pode persuadir o seu próximo, dizendo que você está fazendo aquilo, agindo de maneira altruísta. Você pode até persuadir o seu semelhante, que ele passe a acreditar que você está fazendo aquilo por amor a ele, para que ele possa ser beneficiado. Mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua motivação. Você pode transmitir o que você quiser para o homem. Você pode até persuadir o homem. Mas Deus conhece a sua real motivação. Deus conhece o seu coração. Então, ao levantarmos pela manhã, imediatamente nós deveríamos recordar e relembrar de que nós estamos
na presença de Deus. Então, ao levantarmos pela manhã, a primeira coisa que deveria vir à nossa mente e nosso coração é justamente isso. Eu estou na presença de Deus. O Senhor sabe tudo a meu respeito. Deus sabe tudo a meu respeito. Como diz Hebreus, capítulo 4, verso 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Ou seja, não há nada que nós possamos ocultar de nosso Deus. Então aqui, meu irmão, neste versículo, nesta passagem, nós temos um dos maiores problemas da humanidade, que é justamente ficar preocupado com o que os homens pensam. É justamente ficar preocupado em ser elogiado pelos homens. O autor de Eclesiastes vai dizer que o trabalho é fruto de inveja. Para muitos o trabalho é fruto de inveja. Como assim? Eclesiastes 4:4 diz o seguinte: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Muitas pessoas, eles não trabalham feito loucos para poder dar uma condição melhor à sua família. Muitos trabalham feito louco e perdem a própria vida para poder impressionar pessoas que eles não gostam. Porque, afinal de contas, como que ele vai chegar com o mesmo carro na festa de final de ano? O que as pessoas vão falar? Que ele é quebradeira. Então ele precisa trabalhar mais, ter um salário melhor, não para promover conforto à sua família, mas simplesmente para ele poder disputar com pessoas que nem sequer gostam dele. Quantos problemas por preocupar com os homens? Muitas pessoas não querem casar sem festa, por quê? Porque o que vão dizer? Você é pobre. Então não posso casar sem festa. Como assim? Preciso fazer festa, preciso mostrar para as pessoas que eu tenho poder, que eu tenho dinheiro, que eu tenho bala na agulha. Quantos que precisam pegar um carnê que parece nem um carnê, né? É grosso assim. Mas por quê? Porque ele precisa impressionar os outros? Ele precisa mostrar que ele também pode quebrar a cabeça lá e pegar um carnezão para pagar até Jesus voltar. Ele pode. Como pastor, eu posso querer fazer coisas para impressionar os outros. E aí deixo de ser servo de Deus. Posso fazer isso constantemente? Paulo vai dizer em Gálatas 1:10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, se eu ficar preocupado com os outros, eu não posso servir a Deus. Se eu ficar preocupado em pregar e ficar pensando o que você acha da pregação, se você gosta da pregação, se a pregação vai ser algo meloso para que você possa me aplaudir, eu não posso fazer a vontade de Deus. Eu não estou preocupado se você gosta ou não da pregação. Porque na maioria das vezes você vai chegar aqui e vai ser confrontado pela palavra de Deus. Se você quiser entretenimento, você vai ao shopping. Você vai a qualquer outro lugar. Vá a um stand-up, menos a igreja. Menos a uma igreja bíblica. É uma igreja bíblica, você vai ser confrontado pela palavra de Deus, como nós estamos sendo neste exato momento. Estamos sendo confrontados pela palavra de Deus. Então eu não fui chamado para ser popular, eu fui chamado para agradar a Deus. Esta é a minha maior preocupação. Não é se você vai me dar um tapinha nas costas após o fim do sermão, mas será se Deus se agradou do que eu falei? Será se isso é realmente o que está nas Escrituras? Será se foi isso que Deus ordenou? Essa é a minha maior preocupação. Por que as redes sociais fazem tanto sucesso hoje? Por conta desse desejo do ser humano de se aparecer. Ele precisa mostrar a alguém, ele precisa expor para todo mundo. Alguém precisa o aplaudir. Por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso. O cara que um dia não era ninguém, agora está todo mundo lá, todo mundo pode vê-lo. Então aqui, meu irmão, para a gente encerrar, Jesus está mostrando o perigo de você fazer algo santo de maneira completamente pecaminosa. É isso que ele está mostrando aqui. Porque na nossa cabeça, muitas vezes,
desde que nós estejamos da igreja, nós não vamos ser rejeitados, não. Será que isso é verdade? Você se lembra do fariseu? Ele foi rejeitado enquanto orava. Caim vai trazer uma oferta, ele foi rejeitado trazendo uma oferta. Então nós precisamos nos lembrar. Precisamos examinar o nosso coração diariamente, constantemente. Lembrar do que diz o salmista no Salmo 139, que diz o seguinte. O salmista no Salmo 139, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces todas. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. E aí ele pergunta, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas mais profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. E aí ele continua discorrendo. Ou seja, nós não podemos fugir de Deus. Nós não conseguimos escapar do Senhor. Então nós devemos sim, à luz do que Jesus ensinou, examinar tudo que nós viemos fazer. Examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Qual a motivação? Qual é a nossa real motivação? Para que o nosso nome seja exaltado? Ou para que o nome do Senhor seja exaltado por meio das nossas vidas?